Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, queridos ouvintes, estamos começando mais um programa Em Poucas Palavras, sempre com você aqui nesta emissora e também através da internet. Para nós é um prazer estar com você. Eu sou Nadson Matias e junto comigo, como sempre, está o pastor Augustus Nicodemos. Queremos saudar você, querido ouvinte, e como já disse o Nadson, muito obrigado pela sua audiência. O objetivo desse programa, de fato, é trazer para você explicações, orientações, uma palavra de Deus que abençoe a sua vida. Em nosso país é muito comum a prática das chamadas romarias, onde os participantes procuram pagar determinados votos ou fazer alguma penitência para que Deus possa atender aos pedidos dos devotos. Uma vez cumprida a pena ou finalizado o voto, então Deus vai atender o pedido segundo estas pessoas que participam destas romarias e penitências. Diante da Bíblia, como Deus olha para essa prática? Ou seja, Deus exige realmente como condição para atender alguma necessidade humana que o homem faça algum tipo de penitência? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor, vamos tentar então entender esse assunto em poucas palavras. Em poucas palavras, Nadson. A penitência foi uma prática adotada pelo cristianismo medieval, era uma prática pela qual a pessoa, a princípio, expressava seu arrependimento. Então, a igreja, no período medieval, a igreja católica, ela criou os chamados sacramentos, são 7, e entre eles estava, ou está até hoje, o sacramento da confissão ou do confessionário. Então, o fiel, ele ia se confessar ao padre, dizia que estava arrependido, dizia em detalhes o pecado que havia cometido, e aí o padre, que era considerado, e é até hoje, como tendo autoridade para perdoar pecados, perdoava o pecado e prescrevia uma penitência. Passava uma espécie de castigo, né? Ou punição, pela qual a pessoa, o penitente, haveria de mostrar de fato o seu arrependimento e merecer o perdão de Deus, merecer o perdão de Deus. Então, as penitências eram geralmente jejuns, orações, esmolas, peregrinações, romarias e todas elas ligadas à questão do perdão de pecado. Depois, no catolicismo popular, é que essa questão da penitência adquiriu esse caráter de bênção, ou seja, se você fizer determinados sacrifícios como estes mencionados, né, romaria, esmola, oração, jejum, etc., então Deus estaria propício para atender o que você deseja, o que você tem no coração. Foi exatamente esse assunto, Nadson, que levou, em parte, à reforma protestante. Exatamente. Estava pensando nisso. Foi. O que é que aconteceu? No século XVI, no desejo de arrecadar mais dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, o Papa determinou ou começou a oferecer as chamadas indulgências ou perdão papal para os pecados cometidos e, num certo sentido, substituindo as penitências. E o tesoureiro do Papa, um alemão chamado Tetzel, ele ia por toda a Europa vendendo as indulgências papais, elas eram adquiridas por dinheiro, variava, né, dependendo da gravidade do pecado, e o Tetzel tinha até um dito, né, que se tornou famoso: toda vez que toda vez que a moeda caía tilintando no cofre, a alma saía voando do purgatório. Né? E o Martinho Lutero, que era monge agostiniano, ele ficou muito revoltado com isso. Ele entendeu que o Papa havia extrapolado todas as suas funções, tanto é que, quando ele escreveu as 95 teses, que foi um desafio aos doutores da Igreja para discutir essas questões, as primeiras teses dele tinham a ver com a penitência. Sim. Ele dizia que a penitência não é um ato, mas é um estado constante do cristão. O verdadeiro cristão, ele vive no estado de penitência, ele vive no estado de arrependimento. E que isso é demonstrado por uma mudança de vida.
mais do que por gestos externos. Gestos externos ou atos do tipo ir fazer uma romaria, uma peregrinação para Roma, dar esmolas, fazer um tempo de jejum, ou enfim, qualquer coisa dessa natureza. O Lutero insistiu que a verdadeira penitência começa com o arrependimento do coração, a mudança do coração que se revela em atos externos, e que o Papa não tinha o direito, e portanto também não o padre, de prescrever penitências como se as mesmas pudessem de alguma forma apaziguar a ira de Deus ou o castigo de Deus, né, contra aquela pessoa. A verdade, Nathan, é que a Bíblia nos ensina que Deus nos perdoa livremente mediante a fé em Cristo Jesus. Está lá escrito lá na primeira carta de João, capítulo 1, no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de pecados é obtido quando há um verdadeiro arrependimento no coração e a pessoa se dirige a Deus, não precisa de um mediador humano, não precisa de pastor, não precisa de padre, não precisa de rabino. A pessoa pode se dirigir diretamente a Deus, confessar a Deus os seus pecados em verdadeiro arrependimento, e há uma promessa de Deus nessa passagem que eu citei e em várias outras da Bíblia, de que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Fiel porque Ele prometeu e vai cumprir, e justo porque Cristo, na cruz do Calvário, já sofreu pelos pecados, já derramou sangue precioso pelos pecados. Por isso que Deus é justo quando Ele justifica o pecador, com base no sacrifício de Jesus Cristo. Então, a sua pergunta, né, de como nós devemos entender essa questão da penitência, a resposta é essa. Temos que entender à luz do sacrifício de Cristo. Só Deus pode perdoar pecados. Ele e somente Ele. E isso aqui me chama a atenção, Nathan, se você me permite me estender aqui para outro assunto, que está relacionado com esse, que é a questão da extrema-unção, que é também mais um dos sacramentos que foram inventados na Idade Média, sem qualquer fundamento bíblico, que funciona mais ou menos da seguinte maneira. O moribundo, a pessoa que está próximo da morte, ele pode ser visitado por um sacerdote que lhe pronuncia a unção última, não é? Preparando-o para a morte. A extrema unção, né? A extrema última delas, preparando-o para a morte e isentando ou perdoando de determinados pecados, de maneira que, dependendo da situação dele, ou ele vai direto para o céu, ou o tempo dele no purgatório é diminuído. E a Igreja Católica Romana, ela vê isso como um sacramento. Sim. E vê isso como uma maneira pela qual o perdão pode ser dado às pessoas moribundas. Na verdade, isso é mais um equívoco, porque nenhuma pessoa pode perdoar efetivamente pecado de outros, e muito menos uma instituição como a Igreja. A Igreja não perdoa pecados. A Igreja é composta de pecadores que foram perdoados por Deus mediante Jesus Cristo. Estão na mesma condição diante de Deus e precisam do perdão de Cristo. Na mesma condição, e todos precisamos de fato do perdão de Jesus Cristo. O que é que acontece quando estas coisas elas são difundidas e quando elas são popularizadas? Aquilo que Cristo fez na cruz acaba sendo diminuído ou anulado. O seu sacrifício, a dor que ele passou na cruz, a morte que ele experimenta, a angústia do inferno que ele suportou por nós, a sua humilhação pelos nossos pecados, tudo isso é suficiente para perdoar o pecador. Agora, se você acrescenta isso, penitência, esmola, jejum, extrema-unção, para que Cristo morreu? Para que Cristo morreu? Certa feita eu ouvi, não sei aonde nesse momento, não me lembro, mas me parece que alguém disse, bom, no fato é que nós fazemos as penitências porque Jesus ele pagou a dor do pecado, mas não a pena do pecado. Então nós nos penitenciamos para completar essa obra de Jesus. É claro, esse raciocínio está totalmente fora da Escritura Sagrada, não é? A carta aos Hebreus, por exemplo, fala que Cristo ofereceu um sacrifício completo pelos pecados e diz, portanto, ele pode salvar perfeitamente aqueles que através dele se aproximam de Deus. Então não há nada, Nathan, que nós podemos fazer ou possamos fazer para adicionar, complementar a obra de Cristo, porque ela é completa, ela é perfeita. Ele salva perfeitamente, completamente. Total e completamente, como Amém. Foi dito.
Pois é, então nós ouvimos este assunto. É sempre bom frisar que o programa chama Em Poucas Palavras e você pode continuar ouvindo mais sobre esses temas, porque sempre quando se prega a palavra de Deus verdadeiramente, há vários assuntos que acabam trazendo este à tona. Então você pode, por exemplo, ir à primeira igreja presbiteriana, num dos horários de culto e de estudo da palavra, e certamente você terá mais esclarecimentos sobre temas como esses que nós estamos tratando aqui. A gente vai ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora. Ok, nosso tempo terminou. Nós agradecemos a sua participação no nosso programa, que também é veiculado pela internet. Você pode acessar no site da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ali você tem a rádio da IPB também no Seminário Presbiteriano Brasil Central, mas aqui, especialmente nessa emissora, você nos acompanha. Obrigado sempre pela sua audiência. O nosso e-mail, em poucas palavras, @pipg.org, está à sua disposição. Pastor Augustus. Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se, o perdão de Deus é concedido gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Perdão completo e absoluto a todo verdadeiro penitente. Até amanhã. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320, www.pipg.org. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina